Olá, meus irmãos, somos o Ministério Jesus Não Mente. Estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus para vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as pessoas que não querem ter compromisso com Deus, as pessoas que não querem buscar a Deus, as pessoas que querem viver uma vida na vagabundagem, as pessoas que não estão ligando, não estão dando valor ao sangue de Cristo, as pessoas que estão querendo viver uma vida de pecado, achando isso tudo normal. Meus irmãos, eu estava aqui no WhatsApp, né? E a gente enviou uma mensagem esses dias, uma mensagem dura, para que ficassem somente os verdadeiros. A gente enviou na nossa lista de transmissão. Quem quisesse continuar recebendo as pregações teria que estar vivendo uma vida santa, pura e reta perante os olhos de Deus, porque a gente não vai ficar aqui evangelizando vagabundo. Tinha mais de 250 pessoas na nossa lista e ficaram só cerca de umas 30, 40 pessoas, porque a porta da salvação ela é estreita. Então a gente mandou uma mensagem no nosso WhatsApp falando com as pessoas que só deveria ficar quem vivesse em santidade, quem tivesse no pecado, que era para falar que a gente ia bloquear simplesmente, a gente ia excluir essas pessoas. Então veio o irmão, e o irmão ele disse assim: Irmã, eu não sou liberto não, mas eu quero ser, ore por mim, por favor. E aí eu perguntei, né, para esse irmão: tá, irmão, mas você não é liberto, mas você tem lido a sua Bíblia, você tem orado, você tem buscado se libertar? Você disse que você não é liberto, que você ainda está preso pelo laço do pecado, mas você tem orado, você tem lido a Bíblia, tem buscado a Deus, tem buscado ser liberto? Sabe o que ele respondeu? Não, dificilmente eu pego na Bíblia. Sinceramente, meus irmãos, eu não tenho nem o que falar, porque são pessoas que estão fadadas ao inferno. O cara aí está recebendo a pregação do Evangelho há cerca de 2 meses. Todos os dias nós enviamos pelo menos uma pregação. Então façam as contas aí, 2 meses, cada dia uma pregação. 60 pregações. O cara já recebeu 60 pregações. E o cara vem me dizer que ele dificilmente pega na Bíblia. Meus irmãos, chega a ser algo inacreditável. Inacreditável. O cara, depois de 60 pregações, vem me dizer que ele dificilmente pega na Bíblia e ainda quer que eu ore para que ele seja liberto. Ou seja, ele não pensa que se ele buscar a Deus, ele vai ser liberto. Ele pensa que se eu orar por ele, ele vai ser liberto. Meus irmãos, percebam como essas pessoas estão mortas. Por isso que a gente excluiu diversos vagabundos aqui, porque, sinceramente, eu não tenho nem o que dizer. Nós excluímos mais de 200 pessoas só nesse final de semana, porque são pessoas que não estão nem aí para Deus, pessoas que não estão ligando para a palavra de Deus. A gente está enviando mensagem, tem gente que sequer ouve. Então, se você é uma pessoa que está ouvindo isso daqui, mas não está lendo a Bíblia, não está orando, por favor, bloqueia a gente, porque, sinceramente, eu não tenho nem o que falar. A palavra de Deus, ela ensina que nós temos que alertar as pessoas 1 ou 2 vezes. E esse cara recebeu 60 pregações e ele disse que dificilmente pega na Bíblia. E eu falei com ele que eu não tinha nada a dizer. E ele falou sim. Ele falou que dificilmente pegava na Bíblia, mas que tinha que ter paciência, porque ninguém é liberto do dia para a noite. Ele falando que não ia ser liberto do dia para a noite. Meus irmãos, pense, uma pessoa, você ouve 60 pregações, todas as pregações que a gente faz são pregações fiéis e verdadeiras, para você que está acompanhando nosso ministério. Você sabe que aqui a gente tem um compromisso com a verdade, a gente não está buscando agradar nenhum de vocês. A gente está buscando simplesmente levar a verdade de Deus neste mundo. E todas as pregações a gente fala com todos vocês para se arrepender dos seus pecados, tomar vergonha na cara, ler a Bíblia e orar e começar a se santificar. E aí o cara vem ouvir, depois de ouvir 60 pregações dizendo a mesma coisa, para ler a Bíblia, para orar, e vai me dizer que dificilmente pega na Bíblia, mas que é para eu orar para ele ser liberto. Meus irmãos, eu não tenho nada a dizer. Percebam como as pessoas são vagabundas. E, sinceramente, bloqueei esse cara porque não tem nada o que fazer mais, porque se a pessoa depois de 60 pregações, ela não se arrependeu, não vai ser depois que ela vai mudar. Então, são pessoas que têm endurecido seu coração para a voz de Deus. Muitos de vocês estão ouvindo aqui agora, estão com 7 demônios piores, por quê? Porque todo dia ouve a pregação, mas volta para o pecado. Ouve que tem que ler a Bíblia e não lê. Ouve que tem que ajudar o pobre e não ajuda. Ouve que tem que orar, mas não ora. Então, são pessoas que estão
você que está ouvindo essas mensagens e não está praticando, é melhor que você não ouça mais, porque você ouvindo e não praticando, você está se fazendo mais merecedor do inferno. A cada vez que você ouve uma pregação e não pratica, você endurece o seu coração, e aí, endurecendo o seu coração, vai vir 7 demônios piores sobre você e você vai cair em condenação. Então as pessoas, elas não querem ter compromisso com Deus, elas querem ouvir uma palavrinha, digitar amém, glória a Deus, a paz do Senhor, e não querem praticar. São pessoas vagabundas, fadadas ao inferno e cheias de demônios. Meus irmãos, não adianta você querer se enganar aqui não. Não adianta você querer se enganar. Se você está aqui assistindo as pregações, ouvindo nossos vídeos, acompanhando nossas pregações, mas está vivendo uma vida de pecado, mesmo sabendo que está errado, a palavra de Deus ensina no livro de Hebreus, capítulo 6. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, para que vocês possam ver o que Deus tem a dizer a respeito disso. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4, eu vou esperar você pegar a sua Bíblia, tirar a poeira da sua Bíblia, que você não tem lido. Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4. Olha só o que Deus diz. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, e recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Então, o que essa palavra quer dizer? Eu vou explicar para você de uma forma mais simples para você entender. Imagina que você tem uma plantação na sua casa. Você resolve plantar, vamos supor, sei lá, você vai plantar couve na sua casa. E aí você todo dia tá ali regando para aquele pé de couve crescer. E você tá regando todo dia, tá regando. Você rega, esterca. Você dá tudo do bom e do melhor para que aquela terra frutifique. Só que aí, ao invés de produzir couve, aquela terra vai indo e começa a produzir espinhos. E aí você vai fazer o quê? Você vai jogar fogo. Porque para que vai servir para você um espinho? Não vai servir para nada. Só para você se espetar nele e se machucar. Então você vai jogar fogo, porque é para isso que vai servir. Assim também, para você que está aí ouvindo as pregações, todo dia Deus está te regando, estercando por meio da palavra de Deus e você não está se arrependendo. Você é semelhante a uma terra infrutífera que só sabe produzir espinhos e abrolhos e o seu fim é ser queimado. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. O livro de Mateus, capítulo 3, ensina que a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Lucas, capítulo 3, ensina que a figueira, ensina a parábola da figueira estéril, que era uma figueira que não produzia fruto, mesmo Deus regando todos os dias, ou seja, representa você, que todos os dias está sendo regado com a palavra, que todos os dias Deus está estercando o seu coração para ver se você produz bom fruto, para ver se você larga essa vida miserável que você está vivendo e comece a tomar vergonha na cara para buscar Ele. Então, mas se você não muda, a palavra ensina que o salário do pecado é a morte, e a árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada, arrancada e lançada ao abismo, ao fogo do inferno. Pois se você corta uma árvore, aquela árvore vai se secar, e ela só vai servir para ser lenha. Então você vai arder no fogo do inferno, porque você é uma pessoa que tem ouvido a palavra, você tem tido a oportunidade de se arrepender, e mesmo assim não está mudando. Então, para você que está ouvindo essas palavras, está ouvindo que você tem que ler a Bíblia, está ouvindo que você tem que orar, tem que ajudar o pobre, e mesmo assim não está mudando, está aí na safadeza, tá aí postando foto, com foto de perfil para parecer bonito para as pessoas, tá aí compartilhando frase de pastor, tá indo na igreja dando seu dízimo. Meu amigo, eu convido você a bloquear a gente. Sai do ministério, pelo amor de Deus, é melhor do que você ser essa pessoa falsa e mentirosa que está dizendo que está servindo a Deus e está vivendo pecado. Assume que você é um filho do diabo. Fala, olha, eu não nasci para ler a Bíblia, eu não nasci para orar, eu não quero buscar a Deus, eu quero servir a Satanás. Vai pro pecado. É melhor do que você continuar ouvindo as pregações,
Continuar conhecendo a verdade, mesmo assim não querendo ser liberto e ser mudado. Toda vez que você faz isso, você está endurecendo mais e mais seu coração e atraindo mais e mais a ira de Deus sobre a sua cabeça. Cada vez que você ouve uma pregação e não aguarda, a ira de Deus cresce sobre você. E a palavra ensina que aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e não a praticou, ele vai receber mais açoites no inferno que aquele que não conheceu a vontade do seu Senhor e por isso não praticou. Então, para você que está aí conhecendo a verdade, para você que sabe que tem que mudar e não muda, Deus vai te cobrar mais do que os demais. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito está sendo dado para você que está me ouvindo agora. Você tem recebido muito conhecimento. A gente tem diversos meios de levar o conhecimento para as pessoas. Você tem recebido a palavra todo dia, pregação todos os dias. É no WhatsApp, é no YouTube, é na rádio. Todos os lugares a gente prega. É pregação da fiel verdade, a gente sempre mostra a verdade na Bíblia, a gente sempre cita os versículos, a gente sempre fala para vocês abrirem suas Bíblias, porém você continua no erro, e você sabendo da verdade, conhecendo essa verdade, mesmo assim não muda, não abre a sua Bíblia. Então esse cara é um sem vergonha, que mesmo depois de ouvir 60 pregações, teve a cara de pau de dizer que dificilmente pega na Bíblia. Então eu não tenho nem o que dizer, se você é uma pessoa como esse cara, que dificilmente pega na Bíblia, meu amigo, toma vergonha nessa cara enquanto ainda é tempo. Porque Deus já alertou você muitas vezes. Deus já te alertou o suficiente para você mudar. Nós vemos testemunhos aqui de pessoas todos os dias. Pessoas que ouvem a pregação em 3 dias já conseguem melhorar muito sua forma de viver. Nós recebemos testemunhos aqui, meus irmãos. Pessoas estão mudando a cada dia. Verdadeiras, são poucos que mudam verdadeiramente sua forma de agir. Mas eles existem. Nós vemos aqui pessoas que estão há pouco tempo acompanhando a palavra de Deus, estão há pouco tempo lendo a Bíblia, estão mudando sua forma de agir, estão se tornando novas criaturas. Agora já tem gente que está aqui há 6 meses, 1 ano, 2 anos, e mesmo assim não toma vergonha na cara para mudar. Então, meu amigo, se você não mudou com esse tempo todo que você está ouvindo nossas pregações, meu amigo, eu nem sei o que dizer para você. Uma pessoa que a ponto de não ler a Bíblia, a ponto de não orar, a ponto de não ajudar o pobre, a ponto de não se preocupar em servir o reino de Deus, continuar vivendo a mesma vida carnal de sempre, continuar na fofoca, continuar na mentira, continuar na safadeza, na masturbação, nos grupinhos sobre sexo, continuar com foto de perfil carnal, o que mais tem aqui é gente com foto com bico, foto com decote, foto maquiado, para tentar se parecer bonita aos olhos das pessoas. Então, se você é uma dessas pessoas, tenha certeza que Deus vai te cortar muito em breve e vai te lançar ao fogo do inferno, porque você é semelhante a uma terra que é infértil, só produz espinho e abrolho, ou seja, só produz pecado. Deus te ajuda, Deus mostra na palavra de Deus que você tem que mudar, Deus é misericordioso com você, mas mesmo assim você prefere o pecado. Você ouve a pregação, ao invés de se arrepender dos seus pecados, ao invés de começar a ler a Bíblia, ao invés de começar a orar, pensar num projeto social para ajudar o pobre necessitado, não. Tá aí, na mesma vida carnal de sempre, ouve a pregação, já vai direto para os papos furados na internet, já vai direto procurar sexo, já vai direto conversar besteira com os outros. Então são pessoas carnais que estão somente traindo a condenação de Deus sobre si. Então essa pregação aqui é apenas um alerta para você que está ouvindo nossas pregações há 1 mês, há 2 meses, há 6 meses, 1 ano, e mesmo assim não tem buscado servir a Deus, mesmo assim não tem abrido sua Bíblia, mesmo assim não tem orado, não tem lutado contra o pecado, não tem se santificado. Se você é uma pessoa que não está se santificando, mesmo depois de ouvir essas mensagens, meu amigo, é melhor que você pare de ouvir para você não atrair mais e mais a condenação de Deus sobre você. Se você quiser o pecado, você irá morrer, você irá ser lançado ao inferno, tenha certeza absoluta disso. Então, meus irmãos, se vocês estão no pecado, arranque um pecado dos seus corações. Você sabe o que você está fazendo de errado, a sua consciência te acusa de noite. Você sabe que você está no erro, cabe você mudar ou não. Deus estende as mãos dele para todos vocês. A palavra ensina no livro de Isaías 55, versículo 1 e 2, que as mãos de Deus não estão curtas para que não possam te salvar, nem os ouvidos dele estão surdos para que não possam te ouvir em suas orações, mas o que acontece é que seus pecados têm te afastado de Deus. Então, os seus pecados têm te afastado de Deus, larga de ver essa vida imoral,
Largue de ver essa vida mentirosa, para que você não venha perecer. Se você não é liberto, você tem que ler a Bíblia e orar. Quando uma pessoa recebe a convicção do pecado, ela tem duas opções: ou ela continua vivendo o pecado, ou ela vai buscar ser liberta através da leitura e da prática da Bíblia. Cabe você saber qual desses que você é. Porque se você for igual a esse cara, que tá fadado ao inferno, que diz, mas ninguém muda do dia pra noite. Mas se o cara realmente estivesse buscando, 2 meses. 2 meses, meus irmãos. Imagina aí, 60 pregações e o cara nem abrir a Bíblia, ele abre. É incrível. A pessoa sabe que não é liberta, a pessoa sabe que tá nas mãos do diabo, a pessoa sabe que tá indo pro inferno, mas nem assim ela busca se libertar. Então, se o cara ele fosse uma pessoa de Deus, ele saberia que ele não estava liberto, e ele iria abrir a Bíblia dele, ele ia se afastar do pecado, ele ia orar, ele ia vencer o pecado a cada dia, ele ia lutar contra o pecado. Agora não, as pessoas preferem continuar no erro. Então eu não tenho nem o que dizer, meus irmãos. Se você é uma pessoa assim, você irá para o inferno. É muito bom que você comece a mudar suas atitudes antes que seja tarde, pois se você pensa que a gente vai estar para sempre aqui te alertando, não vai ser para sempre que a gente vai estar aqui te alertando. Chega um momento que a misericórdia de Deus vai acabar para você, e o que vai restar para você é o abismo ao lago de fogo e enxofre ao lado do seu papai, que é Satanás. Então se arrependam, tomem consciência e mude a vida de pecado que vocês estão vivendo. Comecem a ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, comece a ler. Se você não ora, comece a orar. Pois muito em breve, mais breve do que você imagina, Deus vai te cobrar por cada palavra que você está ouvindo. Cada palavra que está saindo da minha boca, Deus vai te cobrar no último dia. Eu afirmo isso em nome de Jesus. Deus irá te cobrar. Então comece a orar, comece a lutar contra o pecado. Se você tem vício em cigarro, em bebida, se você é uma pessoa viciada em comer, se você é idólatra, se você é mentiroso, se você é uma pessoa que não sabe se controlar, é uma pessoa cheia de masturbação, é uma pessoa que tem ódio, que xinga todo mundo, que não consegue conviver com as pessoas da sua própria casa, se você é uma pessoa que está vivendo uma vida de erro, se você é uma pessoa que está vivendo uma vida imoral, cheia de inveja, de ganância, de luxúria, uma pessoa que só quer dinheiro, uma pessoa que só pensa em dinheiro, uma pessoa que não ajuda o pobre. Se você é uma pessoa egoísta que não sabe tirar R$ 20 da carteira para comprar um lanche e dar aquele lanche para um mendigo, meu amigo, tenha certeza que você irá perecer. Lute contra o seu pecado. Eu não sei qual é o seu pecado, não interessa qual é o seu pecado. O sangue de Jesus, ele veio para nos lavar e nos purificar de nossos pecados. Então, para de pisar no sangue de Jesus. As pessoas não valorizam o sangue de Jesus. As pessoas acham que valorizar o sangue de Jesus é ficar o dia inteiro cantando musiquinha gospel. Mas valorizar o sangue de Jesus é lutar contra o pecado. Porque o sangue de Jesus veio para expiar o nosso pecado. Porém, para que você tenha o seu pecado expiado, a palavra ensina que você tem que confessar as suas transgressões e as abandonar. Você tem que lutar contra o pecado. Conforme ensina Romanos 8, você tem que mortificar. Se pelo Espírito mortificardes a vossa carne, vocês viverão. Então você tem que aprender a mortificar as obras da carne. Leia Gálatas 5. Se você vê que você está no erro, lute para mudar, pois se você não mudar, você irá para o inferno. Então esse é um rápido alerta para você. Tome muito cuidado com essa mensagem, pois se você ouvir e não mudar a sua vida, você irá ser cobrado. A palavra ensina aqui em João 2,48 que pelas mesmas palavras que você ouviu, você vai ser julgado. Então tome muito cuidado, confesse seu pecado perante o trono de Deus, porque Deus, se você realmente estiver disposto a mudar a sua vida, se você realmente quiser abandonar o pecado, quiser ler a Bíblia, quiser começar a ajudar o pobre, quiser começar a servir a Deus a cada dia, Deus ele está de braços abertos para te ajudar. A palavra ensina que Cristo não lança fora aquele que vai até ele, porém você tem que ir de todo o coração, porque se você continuar permanecendo nesse mesmo pecado de sempre, se você continuar nessa vida imoral, você irá morrer. Tenha certeza absoluta disso. Então é isso, meus irmãos, nós somos o Ministério Jesus Somente. Adicione nosso número para que você possa receber as nossas pregações via WhatsApp. Nossas pregações, elas estão sendo enviadas no WhatsApp. Se você quiser receber, adicione nosso número 031 998 38 7805.
031 998 38 7805. Não nos adicione se você é uma pessoa que não está disposta a ouvir a palavra de Deus. Nós removemos diversas pessoas que estavam no nosso WhatsApp, mas nem ouviam, nem abrindo as mensagens a pessoa estava. Então, nos adicione se você realmente quiser ter um compromisso com Deus. 031 998 38 7805. Acesse a nossa rádio, jesusnomente.net. A nossa rádio, a gente está disponibilizando lá todas as pregações 24 horas por dia. Então, se você não conseguiu acompanhar uma pregação aqui hoje, se você não conseguiu acompanhar uma pregação de ontem, tá tudo na nossa rádio. Só você acessar jesusnaumente.net ou baixar o aplicativo Rádio Jesus Não Mente. Você pode enviar o seu recado lá, interagir com a gente, que a gente vai estar lá para ajudar você. Acesse nosso YouTube, nós temos mais de 830 pregações. Nosso YouTube é Jesus Não Mente, Evangelho da Porta Estreita. Fique na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.